Bom dia, gente. Ainda aqui no frio. Hoje tem um solzinho ali. Mas tem que andar rápido aqui porque nessa época do ano escurece mais rápido. Aqui já é o quê? Aqui já é 2 horas da tarde. Ok? Então... Ai, esse cachorro passa ali e fica fazendo barulho. Então, gente... Peraí, deixa eu abrir aqui a Bíblia, que eu tô refazendo aqui porque se eu não passar dentro de um mês as lives, elas é apagada. Então esses aqui eu já tô refazendo. Então vamos lá, para não atrasar. Que Deus vem conosco, ajudar a gente a entender, a palavra de Cristo para nós, né? O Ato dos Apóstolos é onde tem a verdadeira doutrina da Igreja de Cristo Jesus. Aí, hoje é uma polêmica, cada igreja acha melhor que a outra. Você quer saber qual a melhor igreja? Vai para Ato dos Apóstolos. Aliás, você quer saber qual a melhor doutrina? A melhor igreja não tem, gente, todas têm problema. Todas têm um pouco de verdade, mas tem alguma coisa que é um pouco humana. Mas tem um pouco, assim, quer dizer assim, né? Tem a palavra de Deus, mas também tem coisas humanas junto. Então você não vai achar perfeição, porque enquanto nós estivermos nessa terra, só a misericórdia do Senhor. Então, mas quer saber qual a verdadeira doutrina do cristianismo? Leia Atos dos Apóstolos e os Evangelhos. Não, os Evangelhos é uma benção, sim. Ele é para ser praticado particularmente para cada um de nós, viu? Porque ali o Senhor Jesus está falando direto com cada um de nós. A doutrina para a igreja porque a igreja depois se tornou a maior parte gentílica, né? Cada dia que passa tem mais gentios na igreja. Então tem lá a doutrina do apóstolo Paulo. Quer saber a melhor doutrina para a igreja? Conheça as cartas do apóstolo Paulo. E o livro de Atos dos Apóstolos, ali tem a participação de vários apóstolos. Então, mas também as outras cartas também são muito boas para a igreja. Pedro, Tiago, João, todas são maravilhosas. Mas essas são as verdadeiras doutrinas, é isso que eu quero dizer. Porque desde 500 anos para cá, já abriu 1 milhão de igrejas diferentes e cada uma cria uma doutrina diferente. Quer dizer, isso é o que eu estou chutando, ok? O número eu estou chutando, mas as doutrinas diferentes a gente sabe que é mesmo. Mas vamos lá. Hoje a leitura é a segunda parte de Atos 9. Aqui é a conversão de Paulo, que é maravilhosamente essa obra que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, do Saulo. E, como eu disse, né, eu estou até refazendo, porque eu não devo ter passado para a internet e acabou que o Facebook apagou, porque depois de 29 dias apaga, ok? Hoje seria Atos 9, começando em 22. Ontem eu fiz aí Atos 9, tá uma bênção sobre Paulo. E que o Senhor venha nos ajudar a ver ali, entender os detalhes da história, dentro da Bíblia. Mas como a gente está falando de doutrina cristã, principalmente da Nova Aliança, né? Então, vamos lá. Saulo, porém, sentia crescer o seu poder. Eu ainda esqueci de falar. Se inscreva lá, Comunidade Unida de Cristo no YouTube. Tá todos os vídeos lá.
ok? Quem está no YouTube, vai lá para Cristã Helena no Facebook e Bíblia Diária Helena também no Facebook. Mas vamos lá. Agora sim, começar a leitura. Atos 9, 22. Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ok? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Saulo termina de se converter, já chama Jesus de Adonai, já recebe revelação e já é batizado depois de 3 dias quando Ananias vai orar por ele. Um cristão foi orar por ele. Ele só foi curado quando um cristão foi orar por ele. Ele não foi fazer cabalá. Ele não foi orar para Moisés. Ele teve que ficar aguardando para um cristão e orar por ele. O cachorro passou ali. Estou sentada aqui na praça, que os cachorros vai chegar perto. Mas vamos lá. Ok? E ele já foi batizado. Naquela mesma semana ele já foi batizado. Ele já começou a pregar, ele já estava recebendo revelação. Porque ele era um homem que já acreditava no Deus de Israel, no Deus de Israel e das nações todas, gente. Porque Deus não é só de Israel, não. Tem gente que acha que Deus é só de Israel. Deus é de todos os continentes, as galáxias, os planetas, tudo é do Senhor, ok? Você conhece esse Deus que é dono de tudo, ou você só conhece um Deus que está na caixa de fósforo preso, não pode fazer mais nada? Então se pregam por aí um Deus que ele não pode fazer mais nada, que ele está lá preso na caixa de fósforo. Mas o Deus que eu creio é aquele que é dono de tudo, seja de judeu, de gentil. Ele é dono de tudo, inclusive até a chave do inferno está na mão dele. Ok? Vamos lá? Decorrido alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Uma semana que Paulo tinha convertido, quando chega lá, que antigamente aqueles judeus que odiavam o Messias, eles eram amigos de Saulo. Mas depois que eles ficam sabendo que Saulo agora era um cristão, agora é nós que vamos matar ele. Olha aqui. Decorrido alguns dias, os judeus esses judeus aqui, gente, eles usam a tradução judeus. Eram aqueles religiosos que eles gostavam de julgar, de matar, mas eles mesmo não obedeciam a palavra de Deus não, viu? Sempre tem um religioso, gente. Em qualquer igreja, qualquer ministério, em qualquer pessoa que diz que lê a Bíblia, sempre vai ter aquele religioso que ele só quer vingança e matar e julgar. E esses aí é aqueles que o Senhor Jesus fala que aquilo que ele exige de você, ele não faz nem um dedinho. Vamos lá. Ok? Essas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Para matá-lo, gente. Eles já estavam lá em Damasco. Paulo já estava pregando Jesus, o Nazareno, e aquele povo ficou sabendo, estava lá esperando a hora que Saulo saísse ali fora para matar ele. Era assim mesmo. Ah, povo bonzinho, né? Povo bonzinho, bom é Deus. Vamos lá. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Ok? Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram descer pela muralha dentro de um cesto. Então, quando chegou a noite, estava todo mundo dormindo. Ok? Eles saíram pelas portas do fundo da casa.
A cidade naquela época tinha umas muralhas muito altas, era larga, aquelas muralhas. Tinha uma cidade que que tinha gente que construía em cima da muralha, tão larga que ela era, que as pessoas não tinham aonde morar em cima da muralha, ok? Então, eles subiram, colocou a escada ali, subiu naquela muralha, pegou um cesto, amarrou com cordas para descer Saulo do outro lado da cidade, enquanto estava a noite todo mundo dormindo, ok? Vamos lá. Chegando a Jerusalém, ok, aqui ele já escapou, aqui, ó, já conseguiu. Mas os discípulos, tomando de noite, fizeram-no descer pelas muralhas dentro de um cesto. Chegando a Jerusalém, aí ele já foi direto para Jerusalém. O povo queria matar ele estava lá. Chegando a Jerusalém, tentavam ajuntar-se aos discípulos, aqueles que já eram discípulos de Cristo Jesus ali, ok? Mas todos os temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então, os de Jerusalém, porque eu lembro que aqui ele está em Damasco, os de Jerusalém falou, não, esse homem aí que queria matar nós, que quer prender nós, que maltratou fulano, que ajudou a matar Estevão, não, nós não queremos saber dele não. Olha lá. E o pessoal falou, não, agora ele é cristão. Ou seguidor do Nazareno, do Galileu. Gente, o Senhor Jesus tinha vários nomes, gente, que o povo dava, vários apelidos. Fica esse negócio brigando aí que tem que ser Yeshua, tem que ter Yeshua. Não, gente. Na cruz já tinha 3 nomes. Ele chamava o Senhor Jesus do Galileu, Nazareno, os do caminho, também tinha o caminho no hebraico, Derer, Bendere, filhos do caminho, né? Então era assim que os cristãos eram chamados. Cristão foi entre os gentios, em Antioquia, que começou e de lá para cá ficou até hoje, ok? E quem quer acabar com isso já está com o espírito de anticristo. Vamos lá. Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho que lhe havia falado e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus, o Nazareno. Okay? Foi onde que Paulo viu, foi no caminho. Então, também tinha os seguidores do caminho, porque Paulo pregava aquilo que ele viu no caminho. Aleluia. Então teve que convencer ali o povo de Jerusalém, os que acreditaram no Nazareno. Não, ele agora é cristão, agora ele é nazareno. Ou agora ele é dos nossos. Ele crê no Messias. Ok? Olha, aqui ó. Daí por diante permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém e pregando determinadamente o nome do Senhor. Ok? Enquanto o povo estava lá em Damasco atrás dele, ele já estava em Jerusalém pregando. Glória a Deus e aleluia. Falava também e discutia com os helenistas, mas estes procuraram matá-lo. Pronto. Os helenistas, inclusive esse nome Helena vem disso, eram os gregos, mas aí depois teve muita Helena no mundo, gente. Teve a Helena cristã, teve a Santa Helena. Então, aquilo que era dos gregos passou para Cristo, aquilo que era dos romanos passou para Cristo, ok? Entenda as coisas, senão você vai virar um religioso insuportável. Falava também e discutia com os helenistas, mas esses procuravam matá-lo. Quem eram os helenistas? Eram os judeus da Grécia. Helenista era um grupo que estudava muito, eles eram considerados sábios. Então, eram os helenistas, os judeus da Grécia, ok? Então, aqui, ó. Falava também e discutia com os helenistas, mas esses procuravam matá-lo. Aqui fala só helenista, mas a gente sabe que é os judeus helenistas, porque eles, a princípio, os apóstolos eram perseguidos pelos próprios judeus que não aceitavam o Messias de Nazaré. Vamos lá. Os irmãos informados disso acompanharam-no até Cesareia e dali fizeram partir para Tarso.
Então agora já falou, Paulo, é melhor você sair daqui, o Saulo, acho que ainda era Saulo, que se chamava, ele foi ser chamado de Paulo depois que ele foi para Grécia, para Roma, essas coisas, ok? Então eles pegaram e falou, Saulo, é melhor você sair daqui de Jerusalém, estão querendo te matar. De novo. A segunda vez já está querendo matar Paulo. Os irmãos informados disso acompanharam-no até Cesareia e dali fizeram partir para Tarso. Aí ele já vai para Tarso. Tarso era a cidade natal dele, é onde ele tinha nascido, ok? Não chama Paulo de Tarso? Vamos lá. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Gente, esse foi o tempo melhor da igreja, gente. Eu não sei ali se tinha 5 anos, se tinha 10 anos a igreja, eu não sei quanto tempo tinha, mas a Bíblia diz que tinha paz. E olha, gente, que falar assim, cristão está em paz, glorifique ao Senhor. Porque durante toda a vida os cristãos foram perseguidos. E ali teve um momento de paz. Que maravilha, né? A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor. E a assistência do Espírito Santo o fazia crescer em número. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida, que é o nome de um lugar, mas Lida. Quem foi? Pedro. Pedro era o líder dos apóstolos, ok? Aí Pedro foi, olha que diz aqui, ó, no 31. E gozava então de paz, é isso que eu falei, na Samaria, na Galiléia, na Judéia. Estabeleceu-se ela caminhando no temor do Senhor e a assistência do Espírito Santo fazia crescer em número. Então tinha os milagres sobrenaturais, tinha aquele povo unido, repartia o pão, era só bênção. Glória a Deus. Okay? Pedro, que caminhava por toda a parte da cidade em cidade, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico, num leito, numa cama, ok? O Enéas. Deixa eu ver. Eu espero que eu esteja em Atos 9 ainda. Tô em Atos 9. Eu tenho um susto porque às vezes eu pulo aqui a página e nem vejo, né? Bom, aí o Pedro, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz tua cama. E levantou-se imediatamente. Olha lá. Pedro chegou lá em Lida, o Enéas estava paralítico e Pedro curou ele. Pedro ressuscitava morto, curava aleijado e expulsava os demônios. E outras coisas também, né? Para honra e glória no nome de Jesus. Viram-no todos que habitavam em Lida e em Sarona e converteram-se ao Senhor, a Jesus de Nazaré. Aleluia! Lembra que o Senhor Jesus falou que eles iam fazer obras maiores? Porque antes era só Cristo, agora tem 12. E mais aqueles que iam se convertendo e recebendo o Espírito Santo também, como Estevão, como Barnabé, como Silas e tantos outros, Apolo. E eles iam também fazendo a obra do Senhor, ok? Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, depende. Em grego, Dorca. Esta era rica em boas obras e a esmola que dava. Então, ela tinha uma condição um pouquinho melhor e ela ajudava os outros muito, ela ajudava muito os outros. Okay? Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem levaram-na para o quarto de cima. Então, ela ficou tão doente que ela morreu. E ela era uma senhora do bem. Além de ser crente em Jesus, ela era do bem, ela fazia o bem, ela ajudava os pobres, ok? E conosco Jesus tem compaixão de nós. Hoje em dia as pessoas só querem ser cabeça,
viajar para América ou para Europa, né? Ou para outros lugares, exibir as fotos. Mas essa serva de Deus, ela ajudava o pobre. A igreja do primeiro século era assim, gente, ajudava o pobre. Não tinha esse negócio de exibir, de ser cabeça e querer ser mais rico que os outros, não. Isso aí é coisa da carne. Vamos lá. Ora, como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. Ok? Eles já mandaram chamar Pedro. O pessoal de Jope mandou chamar Pedro. Quando viu que Pedro estava em Lida, estava curando, mandou buscar a Pedro. Vem aqui também, Pedro. Aqui também tem gente precisando de você, das suas curas, dos seus milagres. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima, lá onde a Dórica estava, ok, gente? Cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhes as túnicas, as vestimentas, ok, gente? E os vestidos que Dorca lhe fazia quando viva. Dorca já estava morta. Ela fazia a túnica, que é os chalos, os mantos, né? Naquela época não tinha casaco de frio, não tinha blusa de frio, eles usavam aqueles mantos por cima da roupa, ok? Que é as túnicas. E os vestidos que ela fazia. E o povo chorando e falando: olha essa mulher aqui, quanto bem ela fez, e agora nós perdemos ela. Vamos lá. Pedro, então, tendo feito todos sair, pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, ou Dórica, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Gente, eu não sei, pelo menos 2 ou 3 dias aquela mulher já estava morta, que não fala os dias. Porque eles tiveram que mandar buscar Pedro em outra cidade. Muitas vezes eles iam andando. Não era assim, vapt-vupt igual hoje, não. Mas Pedro chegou lá, orou ao Senhor, pediu para todo mundo sair, porque as pessoas às vezes em volta atrapalham o milagre. Pediu para as pessoas saírem, ok? Lembra que o Senhor Jesus também fazia isso? E ele orou ao Senhor, ao Pai Eterno, igual o Senhor Jesus orava também. Ele orou ao Pai Eterno e ele falou para ela: levanta e senta. Pedro, então, tendo feito todos saíram. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-lhe viva. Este fato espalhou-se por todo o Jope, e muitos creram no Senhor Jesus, ok, gente? Pedro permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Ok? E aqui nós finalizamos essa parte. Deus seja louvado. Hoje em dia é uma briga pela internet, uns dizem que não tem mais negócio de apóstolo. Tem sim, gente. Tem apóstolo sim. Inclusive continuou tendo apóstolo depois dos 12. Mas o que está faltando é isso aqui. Ressuscitar mortos, curar aleijado, colocar em libertação pessoas espiritualmente perturbadas. Nós sabemos, inclusive a Bíblia já nos alerta isso, já nos avisa que no final dos tempos, os servos do príncipe das trevas, eles vão fazer uns sinais para enganar. Mas vai cair por terra toda mentira, todo engano, ok? Vai cair por terra, em nome de Jesus. Porque os sinais do inimigo só dura por um tempo, depois é desmascarado. Agora mesmo está falando sobre um falso profeta que tem lá na África. E quando passava aquelas coisas falando, quando alguém falar, marcar o dia para Jesus voltar, marcar o dia para um acontecimento assim assado, lembra da Bíblia, só lembra da Bíblia. Não precisa xingar, não precisa, só lembra o que a Bíblia diz.
A Bíblia diz que ia ter muitos falsos profetas e muitos falsos Cristo. Falsos Cristo é aquele que quer imitar Cristo, mas não é. Quer imitar apóstolo, mas não é. Ele pode até fazer um sinalzinho ou outro ali para enganar, mas é das trevas. Aí aquilo que eles marcam por dia e para a hora não acontece. Pior que o ser humano é tão cego que essas mesmas pessoas inventam outras histórias para enganar o povo e o povo está seguindo. Gente, como o ser humano gosta de ser enganado, gente. Como o ser humano gosta de ser enganado. Eita, gente, quando ele tá esse sino tocando assim, ó. Esse sino assim tocado, que esse silêncio, que essa calma toda, é velório, sabia? É que eu tô aqui perto de uma igreja. Então, gente, que o eterno Deus venha conosco, trazendo ressurreição aos mortos. Que a alma dos mortos que parte desse mundo vai para Cristo. E que nós, os vivos, também vigiemos e clamamos ao Senhor. Ok? Eu deixo uma bênção da paz a vocês, uma bênção da paz, uma bênção da prosperidade e da saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ok? Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio no Filho de Deus, o Nazareno. E com a graça dele é isso que eu vou pregar para sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus. E vos deixo até a próxima. Pai, shalom, shalom.